Olá pessoal, falando sobre SQL Server 2008 R2, vamos abordar agora os relatórios básicos para a base de dados, né, database, e também dar uma passada nos relatórios básicos num contexto geral de servidores. Tá? Então aqui nós temos a nossa base de exemplo, DB01, botão direito, lá embaixo Reports, Standard Reports, aqui eu tenho todas os relatórios básicos, né? Então aqui, por exemplo, né, vale considerar que essa base a gente acabou de criar, então deve ter alguns indicadores que ainda não estão prontos. Então aqui a gente vê, né, total de espaço alocado, alguns gráficos em forma de pizza, né, do que está alocado, o que é índice, né, informações sobre log transacional, percentual de utilização, aqui expandindo um pouco sobre os arquivos ainda, né? Falando um pouco da política de autocrescimento, eventos de encolhimento, né? Onde estão os arquivos fisicamente postados, quais são os espaços reservados, né? Então vou ter alguns relatórios, algumas variáveis aí que ainda não estão preenchidas, né? A gente vai ver mais para frente, mas os relatórios valem muito a pena a gente conhecer. Então aqui a gente tem, olha, utilização de disco por tabela também, né? A gente tem os comandos específicos, mas graficamente fica muito mais fácil de ver, né? A quantidade de registro, o que está reservado, o que é específico para índice, né? Ok, vamos dar uma olhada em mais um outro aqui no relatório. A gente tem informações sobre transação, índices, estatísticas, que mais? Aqui a gente tem as transações, top transactions. Então, como a gente não tem nenhuma transação rodando no momento, então esse relatório não teve grande significância, mas vamos procurar um outro aqui. Estatísticas de execução de objetos, né? Tá recente, ainda não temos essas variáveis. No ambiente de produção eu teria bastante informação aí para poder tratar essas variáveis no meu ambiente. Então aqui a gente tem, ó, utilização de disco por partição no meu banco de dados, minha base, ok? E aqui eu também tenho, né, clicando lá em cima no meu servidor, botão direito Reports, eu também tenho os relatórios no escopo geral, considerando todas as bases do meu servidor, tá? Então ali eu tenho ali, ó, primeira informação, server startup time, tempo que ele está online, né, disponível para o serviço, né, as sessões ativas, transações ativas, as bases ativas, né, as estatísticas de utilização de CPU, mas é direito, ó, server collation, se é cluster, se não é, atributos de memória, processador, né, sessões inativas, bloqueio de transações. Então tem as informações básicas aí, ele atende perfeitamente, né, do dia a dia de qualquer DBA. O consumo de memória por componentes, né, isso aqui é mais conversando mais detalhadamente, mais baixo nível em relação à base de dados, né. Aqui a gente tem a buffer page distribution, a gente vê mais informações de memória, tá? Mais relatórios aqui, olha. Vamos ver outro aqui. Temos de performance. Vamos ver aqui. Tá. As queries que consumiram mais CPU. Então, a gente tem um gráfico aí com um indicador, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e lá embaixo você tem o número da query que corresponde àquele gráfico. Então tenho aí, ó, uma média de utilização de CPU dessa query, que é a query que eu estava usando nos outros exemplos para poder fazer aquele select asterisco from, aqueles 102 mil registros. Então essas, né, cada ambiente de produção vai ter uma característica diferente, mas esses relatórios vêm a trazer, né, mais informação para o DBA e facilitar o trabalho dele. Bem, pessoal, falando de SQL Server 2008 R2, os relatórios básicos para a database, né, para as bases de dados, e também uma passada bem rápida das informações gerais
de todas as databases do servidor. Ok? Espero que tenham gostado. Grande abraço, até mais.